Olá, cursinhistas! Bem-vindos novamente. Tudo jóia com vocês? Prontos para a nossa próxima aula? É um prazer estar com vocês aqui e na aula de hoje iremos abordar um pouco sobre os recursos, para o nosso projeto, para desenvolver o nosso projeto. Então, reafirmo aqui que para vocês, para estarem sempre munidos de caneta e papel nas anotações das nossas principais aulas e, além disso, nós vamos colocar também que não se esqueçam de ler e estudar nossa apostila para garantirem o entendimento e fixação do conteúdo tratado em nossa disciplina. Então, vamos começar. Então, a parte de investimento do projeto, a gente vai estar colocando que essa parte, ela vai ser justamente a aposta daquele protocolo que a gente colocou de desenvolver, de planejar, de decidir qual projeto vai ser desenvolvido primeiro. Então, a gente vai ter no caso, então, um processo de verificar da onde vão sair os meus recursos financeiros. Então, o investimento do projeto, ele tem um objetivo, que é uma etapa, que o objetivo, no caso, verificar os investimentos que serão determinantes nas necessidades de recursos financeiros, para que a gente consiga executar um projeto e, de certa forma, colocá-lo em andamento e garantir o seu funcionamento inicial. Dentro, então, da nossa perspectiva de aspectos econômicos financeiros, então a gente vai ter primeiro a previsão do investimento e do financiamento. Então, esse investimento do nosso projeto, ele vai ser uma etapa em que vai determinar as necessidades dos recursos financeiros para que a gente consiga verificar realmente qual a parte funcional. Após isso, então, a gente vai ter os investimentos e vai verificar quais são os investimentos fixos e os investimentos financeiros de capital de giro. Esse investimento fixo a gente coloca como sendo os bens físicos em operação na empresa, terrenos, edificações, reservas minerais, construções e instalações, máquinas e equipamentos, veículos e embarcações, móveis e utensílios. Ou seja, os investimentos fixos são aqueles que no momento que você tira aquela parte do valor, paga um valor por aquilo ali você vai tendo aquele bem material por um momento, por um período prolongado, dentro da sua propriedade. Já os investimentos financeiros, ele vai estar envolvendo então o quê? A parte de capital de giro. Qual será então os recursos, quais serão os recursos utilizados para financiar as operações da empresa, em decorrência das atividades operacionais. Nesse caso aí, comprar, produzir e vender são os recursos que garantem o funcionamento da empresa em um determinado nível de faturamento. Então, quanto capital de giro, a gente vai colocar dessa seguinte forma. O capital de giro ele vai consistir no montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa, compreendendo os investimentos em caixa, em estoque de matéria-prima ou de mercadorias, em crédito para clientes e no pagamento das despesas, incluindo aqui também os funcionários. Então, para a gente determinar esse investimento inicial que a empresa deverá realizar em capital de giro, torna-se necessário estimar os investimentos iniciais em estoque, e no caixa mínimo que deverão manter as operações da empresa. De certa forma, então, a gente coloca aqui que esses investimentos, eles vão ser o quê? Esse capital de giro ele vai permitir os investimentos futuros, mas você tem que ter como base um capital de giro para que você consiga iniciar os processos de sua empresa. Porque, igual a gente falou, você vai precisar adquirir bens, adquirir materiais e também pagar até mesmo para que você consiga levar o seu produto final ao consumidor. Então, no caso, essa estimativa do estoque inicial, ela deverá contemplar quais materiais ou quais mercadorias devem ser comprados, essas quantidades que serão necessárias, bem como os preços unitários e totais que serão gastos. Será importante também aqui a gente traçar uma ênfase, que no caso isso vai envolver também as estimativas que devem ser consideradas para a capacidade de produção, o tamanho do mercado e o potencial de vendas da empresa, o caixa mínimo correspondente a uma reserva inicial de caixa que a empresa precisa manter para cobrir seus gastos, além também dos recursos provenientes das vendas realizadas entre os caixas. Desse modo, teremos então um esquema para a projeção do capital de giro. Nesse esquema aqui de planilha, adaptado de Rosa 2013, a gente tem o quê? A gente faz uma discriminação, então vai lá e caracteriza certinho quais são as necessidades, Então, necessidades de quê? De estoques de matéria-prima, estoques de produtos em elaboração, estoques de produtos acabados, estoques de marcadores, duplicatas a receber.
outras contas a receber e também o caixa mínimo, ou seja, aquele valor mínimo que a gente colocou que vai ser necessário estar inserido ali para que você consiga, né, fechar certinho o começo, né, incluir ali um valor que vai fazer as ações rodarem, né? A gente coloca assim, rodarem e funcionarem dentro da empresa. Então, esse total do capital de giro, ele vai ser essa condição das necessidades mais o caixa mínimo. Então, a gente vai descrever, quando for construir essa projeção do capital de giro, a gente vai descrever em termos de valores monetários mesmo, né, da moeda que você estiver trabalhando, o valor referente a todos esses itens que foram discriminados. Então, para auxiliar na determinação do caixa mínimo, é importante estimar a necessidade de capital de giro, né? Definindo os prazos de vendas, compras e estocagens. E essas informações elas podem ser pesquisadas junto a concorrentes e fornecedores, sendo utilizadas na determinação do capital de giro. Então, nesse momento, a gente vai ver então os investimentos pré-operacionais e os investimentos totais. O projeto ele deve prever, então, a necessidade de investimento pré-operacional que vai ocorrer antes do início das atividades, de modo que a gente consiga garantir no empreendimento, né, garantir as atividades básicas do empreendimento. Ou seja, antes que a empresa abra as portas ou que ela comece a funcionar efetivamente, comece a vender, você vai ter que projetar todos esses valores que já estarão envolvidos, né, para que a empresa seja estruturada. Esses investimentos, eles no caso, eles vão ser diferenciados dos investimentos fixos, uma vez que eles compreendem itens que não se caracterizam como bens. Alguns exemplos nesse caso a gente pode estar colocando como pintura e reforma em geral, taxas de registro de legalização, no caso igual dos alvarás que a gente colocou, a divulgação, né, e o treinamento, dentre outros. Então, nisso aí a gente vai estar tendo um valor incluso que a gente coloca já como investimento fixo, mesmo não postergando ali, né, para a gente um bem material em específico, mas você vai estar com a estrutura pronta, você vai estar com um funcionário bem qualificado, então tudo isso você fez um investimento, né, foi um investimento fixo, porque aquele funcionário bem qualificado, ele vai te permitir garantir uma possibilidade de rendimento maior, né, ao longo do sistema de produção e do desenvolvimento desse projeto. Tem também, para saber o valor do investimento total para iniciar o negócio, basta somar, então, os valores do investimento fixo, ou seja, do capital de giro e do investimento pré-operacional. E, por seguinte, avaliar, né, essa fonte, né, de financiamento. Então, da onde que, para mim garantir esses procedimentos pré-operacionais e esses investimentos totais, da onde vai ser que vão estar sendo oriundos os meus recursos financeiros. A partir disso, tem-se então um quadro, né, que descreve para a gente essa natureza dos nossos investimentos. Então, a gente vai descrever no mesmo esquema, a gente vai discriminar quais são os investimentos fixos, os investimentos, no caso, pré-operacionais, e ver num subtotal, né, em parcelas de subtotais, quais são os valores que estarão envolvidos ali. Então, como investimento fixo, a gente vai discriminar e quantificar. Então, tudo que eu vou precisar, colocar a quantidade, descrever o que eu preciso certinho e qual o valor, para mim gerar um subtotal referente aos meus investimentos fixos. Então, máquinas e equipamentos, móveis, utensílios, como a gente falou, também incluir aqui a mão de obra que vai estar passando por um processo, né, de treinamento, passar por um curso de especialização, um curso em específico que vai garantir gerar um retorno para a empresa. Tem também esses investimentos pré-operacionais, ou seja, tudo aquilo que você vai precisar investir antes, então você vai ter que descrever ele também, colocar, e a partir daí você vai somando esses subtotais. O nosso capital de giro, que tem que ser colocado, vou reafirmar, para que a empresa comece a funcionar, o capital de giro ele tem que estar sendo vinculado, né, e anexado nesse momento. E a partir daí, então, o nosso total geral ele vai ser o quê? A soma dos fatores 1, 2 e 3. Então, vai ser a soma das naturezas dos investimentos fixos, dos investimentos pré-operacionais, mais o nosso capital de giro. As receitas, então, elas decorrem das vendas de produtos e serviços prestados. Contabilmente, né, as receitas elas são conhecidas quando a empresa realiza a venda, ou seja, dá uma baixa no estoque. Ou quando os serviços são efetivamente prestados. Então, você não tem necessariamente que receber o pagamento à vista. Mas considera-se, né, que a capacidade de produção da empresa é um fator, e pode ser, no caso, um fator limitador físico, já que as pessoas, os recursos e as máquinas, elas possuem um limite de produção.
A capacidade de produção pode ser alterada através das novas tecnologias de mobilização ou também desse dispêndio de recursos, né, adicionais. Então, dentro disso, a gente coloca aqui a nossa receita de projetos, ela vai considerar os volumes de receitas que vão ser previstos e planejados, né, com base em alguns fatores, como a demanda do mercado, que vai relacionar com esses produtos e serviços, a previsão, né, de vendas, a capacidade, no caso, instalada da empresa para comercializar esses produtos, os custos e o preço de venda e o retorno financeiro planejado e esperado. Então, dentro disso aí, a gente colocou o quê? Tem que verificar qual que é a demanda, o que o mercado está demandando para que eu possa ver se eu estou garantindo isso aí. A previsão de vendas, como que eu vou garantir se meu fluxo vai ser contínuo, se não vai ser, se vai ser por épocas específicas do ano, né, para essa previsão de vendas. Essa capacidade, o quanto que eu vou suportar dentro de minha empresa para comercializar, qual vai ser a capacidade do meu estoque, qual vai ser aquela capacidade geral de produzir, então, para que alcance, né, a demanda do mercado. E os custos do preço de venda. Então, esses custos vão estar envolvidos aí justamente em tudo que vai ser preciso para que a gente consiga desenvolver, né, esse produto, né, no caso, acrescentado dentro da nossa receita do nosso projeto, mas também adicionados, né, do retorno financeiro planejado. Ou seja, você vai fazer esse investimento, mas você já planeja ter um retorno com isso. Então, você vai estar fazendo ali essa estimativa desses retornos. Portanto, a identificação dos gastos associados ao empreendimento, quer sejam custos ou despesas, constituem uma fase mais importante e detalhada na elaboração do projeto. No caso aqui, vale lembrar que o custo é um gasto relativo. Ele é um bem ou um serviço que vai ser utilizado na produção de outros bens e serviços, né? Como a gente discutiu aí nos exemplos. Essa despesa, ela por sua vez, ela é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Nesse sentido, entende-se por custos os valores monetários, ou seja, aqueles valores mesmo que vão estar sendo inseridos na utilização de bens e matérias-primas para a transformação dessas no que resulta no produto final da empresa. Então, isso vai ser esse valor, né, esse gasto monetário que vai estar influenciando o nosso produto final dentro da empresa. A partir daí, então, a gente tem o quê? Que os custos, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Então, a gente vai ter os custos diretos, os custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. O que seriam, então, esses custos diretos? Os custos diretos, eles vão estar relacionados diretamente com a produção. Então, eles vão variar de acordo com o nível, né, de produção. Vai variar justamente com a produção. Então, esse é o nosso custo direto. Já o custo indireto, ele vai ser dividido entre os diferentes tipos de produtos. Ou seja, para mim produzir um produto, às vezes eu vou ter um custo que ele não vai ser fixo, né? Ele não vai ser um custo direto, na verdade. E esse custo indireto, então, ele vai depender dos diferentes tipos de produtos que a empresa vai estar produzindo para que eu possa dar esse valor em específico, esse valor monetário, agregar um valor monetário nele em específico. Os custos fixos, entretanto, eles são os custos em que a empresa gera independente de suas vendas. Então, é aquele que a gente falou, a volta lá de reformar, é a parte lá justamente de incluir incluir um novo implemento agrícola, de estar colocando ali no caso um funcionário para se qualificar. Então, isso aqui vai ser esses custos fixos. Então, a empresa, ela independe, né, de suas vendas. Ela vai estar gerando, né, esses custos fixos numa medida controlada. Além dos custos variáveis. Esses custos variáveis, eles vão aumentar ou diminuir de acordo com as vendas. Então, por que ele vai aumentar ou diminuir? Porque se eu começo a produzir mais um determinado produto, eu vou ter que adquirir uma maior quantidade de insumos para estar produzindo aquilo ali, ou mesmo, né, despendendo um maior valor em específico para transporte, para estar levando esses meus produtos. Então, esses custos variáveis, eles vão depender da oscilação do mercado, de como é que o mercado vai estar ditando isso aí para mim. Então, a depreciação, ela é um tipo de gasto, né, indireto. Por que ela é um tipo de gasto indireto? Porque para a gente conseguir determinar ela, a gente determina o valor anual da depreciação dos investimentos fixos, que devem ser divididos pelo valor do bem na sua vida útil. Então, para mim conseguir estimar essa depreciação, eu pego
o meu trator lá que eu comprei, por exemplo, e vou dividir isso, né, pela quantidade de vida útil, o tempo de vida útil. E a partir daí eu vou estar tendo esse valor de depreciação. Cabe destacar também que a depreciação ela refere-se também a um custo fixo, uma vez que seu valor não se altera em função da quantidade, né, vendida. Então você pagou um determinado valor por aquilo, aquele valor ele não teve, né, nenhum acréscimo posterior à sua aquisição, e a partir daí então você vai ter que garantir que esse implemento ele dure, né, o quanto tempo possível para gerar para a gente estar calculando essa depreciação. Então, ao longo dos anos vai gerando essa depreciação, mas esses investimentos eles vão estar sendo também consolidados e colocados na parte de empreendimento, né, de um valor fixo. A seguir, a gente tem então um exemplo aí de adaptado de Rosa também, 2013, um quadro de despesas de custos. Por quê? A partir do momento que a gente chega nessa fase do projeto, é necessário gerar planilhas, é necessário gerar esses quadros que vão nos permitir contabilizar, né? Essa é a parte mesmo justamente do projeto de financiar tudo que a gente vai estar enquadrando dentro desse projeto. Então, nessa descrição aqui, a gente vai estar fazendo uma descrição das despesas. Então, a gente vai estar incluindo aí, como o quadro mostra, a folha de pagamento pessoal, os encargos sociais sobre a folha do pagamento, os honorários, né, que vão ser retirados dos sócios, os serviços de terceiros, o transporte, a alimentação. Além disso, também aluguel, água, luz e telefone, né, que isso aí entra, por exemplo, também dentro da parte de custo variável, a contribuição para a associação de classe, conservação e limpeza, material de expediente, a consultoria, né, no caso também, além das depreciações. E outras despesas que não estejam programadas, mas que com o decorrer do andar do projeto e do desenvolvimento do objetivo geral daquele projeto, podem surgir, né? Porque podem surgir imprevistos, ou você pode também, igual a gente falou, dentro desses valores totais aí, conseguir oscilar, aumentar ou diminuir um determinado valor. Então, nesse seguinte slide, a gente tem o quê? A projeção dos resultados, né? Então, depois de reunir as informações sobre as estimativas de faturamento, né, de custos totais, os custos fixos e variáveis, então vai ser possível prever o resultado da empresa. Verificar, então, se vai ser possível operar com sobra, ou seja, se vai ser possível obter lucro ou se você vai ter prejuízo, né, com o desenvolvimento daquela tarefa, daquele projeto ou daquela função que está sendo proposta ali. E considerando que a depreciação ela não representa um desembolso, quando você adiciona ela no resultado geral, naquela planilha que a gente vai fazendo os cálculos, chega-se então ao fluxo de caixa disponível, que esse fluxo de caixa ele vai consistir simplesmente no benefício líquido do projeto, ou seja, o que realmente eu estou conseguindo tirar e obter de valores em específicos que vão estar sendo agregados ali no projeto. Então, na parte de usos e fontes dos projetos, então a gente vai ter a seguinte forma, a gente divide aí de duas formas. A gente vai ter as aplicações, ou seja, os usos e as origens, da onde que vão estar sendo essas fontes. No projeto de viabilidade é considerado, então, um fator crítico, né, para o sucesso do mesmo, ou mesmo um insucesso, tendo-se aqui a distribuição dos gastos, né, no tempo do cronograma financeiro. Então, a gente tem que montar, além do cronograma que a gente coloca lá, cronograma específico de desenvolvimento das tarefas, a gente tem que ter um cronograma também dos gastos em específicos para conseguir gerenciar certinho o projeto que está se propondo. As fontes de financiamento para o projeto elas serão possíveis, né, a partir de se elaborar o quadro de fontes e aplicações. O capital próprio ele vai ser determinado pela diferença entre o total de aplicações, ou seja, total de usos, e o uso do capital de terceiros, ou seja, os financiamentos. Vai ser um empréstimo bancário, vai ser um empréstimo do sócio, um valor que não está sendo colocado ali, mas que você vai ter que investir, né, fazer um financiamento para que se consiga gerar esse capital próprio. Ou seja, vai ser um aporte próprio da parcela financiada do projeto. Uma questão que a gente tem que colocar é que os recursos próprios, eles são provenientes, nesse caso, dos donos, né, da empresa e vão constituir, no caso, um patrimônio líquido, composto pelos aportes de capital dos donos e os resultados gerados pelo empreendimento que foram repetidos. Existem, no caso, inúmeros programas, né, de financiamento de acordo com a área do crédito.
Ao se buscar, então, esse financiamento com recursos de terceiros, é importante fazer uma pesquisa junto às instituições financeiras, principalmente dentro da área rural, para ver se realmente aquilo ali torna-se eficaz. Procurando saber quais são as linhas de crédito mais adequadas, quais são as características do financiamento. É fundamental também avaliar se a cooperativa está apta a atender às condições de financiamento e se irá gerar resultados que possibilitem a quitação do financiamento. Então, o fluxo de caixa, ele é um mecanismo que apura o resultante entre os fluxos de entrada e os de saída, né, de moeda corrente, em determinado período do tempo, como sendo um conjunto de procedimentos que permite antecipar e avaliar as decisões que vão ser tomadas referentes à administração de recursos financeiros. O objetivo, então, principal do fluxo de caixa vai ser o quê? Identificar os recursos financeiros disponíveis ou as necessidades financeiras das empresas. E isso se faz projetando-se, então, as entradas e as saídas dos recursos financeiros em determinado período de tempo. Então, nesse momento, a gente vai ver algumas funções, né, do fluxo de caixa. E dentro dessas funções do fluxo de caixa, a gente vai, então, reconhecer e administrar o grau de liquidez da empresa, né? Avaliar e maximizar os retornos sobre os investimentos, né? O valor dentro dessa empresa. Administrar o crescimento a médio e a longo prazo, ou seja, verificar realmente se aquilo ali está condizendo com os planos estratégicos das metas de médio, curto, médio e longo prazo da própria empresa. A gente vai prever também as aplicações ou as captações de recursos financeiros, além de conhecer o mercado financeiro e suas respectivas operações ativas e passivas. Além disso, manter ou estabelecer de forma atualizada as informações gerenciais, ou seja, fazer esse controle interno do que está entrando no meu estoque ou daquilo que está saindo, né, sendo retirado do meu estoque. Então, o fluxo de caixa, né, nos projetos, eles vão estar garantindo, então, os valores em reais que vão refletir essas entradas de receitas e saídas de despesas dos recursos do produtor por unidade de tempo, que irão, então, formar uma proposta de investimento. Após toda essa análise, então, a gente coloca como em primeiro lugar que após toda essa análise econômica da propriedade, é necessário verificar a sua aplicabilidade a longo prazo, né? E para isso vai ser realizar uma análise financeira. Essa análise ela vai ser fundamentada na seguinte questão, de que o produtor rural ele tem de que estudar as alternativas de investimentos mais viáveis antes de efetivamente realizá-las. Então, o profissional de finanças de uma empresa deverá ter no fluxo de caixa um instrumento que permita encontrar as alternativas para a tomada de decisões, como, por exemplo, reconhecer e administrar o grau de liquidez da empresa, avaliar e maximizar o retorno sobre os investimentos, ou seja, sobre os valores, né, da empresa, administrar o crescimento médio e longo prazo, né, sobre a perspectiva estratégica, prever também essas questões dos recursos financeiros, e conhecer o mercado financeiro em suas perspectivas, operações ativas e passivas. Tornar também, né, nesse ponto de ser um aplicador, procurando praticar um bom relacionamento com as possíveis fontes supridoras e os recursos financeiros. Manter e estabelecer de forma ágil e atualizada as informações gerenciais e os controles internos. Com isso, então, encerramos os assuntos da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham anotado, né, mais uma vez, a importância dos pontos específicos que a gente colocou nessa aula e continuem fazendo a parte de vocês, né, estudando a nossa apostila. Lembre-se de acessar a sala virtual também e participar dos fóruns, realizar nossas atividades. Não se esqueçam dos estudos, novamente, da apostila. Elas serão extremamente importantes para que vocês fixem e compreendam melhor todos os pontos abordados. Bons estudos e até a próxima aula!